Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos então começar o primeiro capítulo da carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? Semana passada nós fizemos a introdução desta carta. Foi uma carta que demorou para entrar no cânon, primeiro por ser mais conhecida no Oriente do que no Ocidente, né? E depois também... Quase entrou pelo cânon. É, quase. E também pelo problema da questão das obras que Tiago fala. Martinho Lutero considerava essa carta como um escrito de menor importância, né? Até depois, primeiro ele não reconhecia, depois reconheceu com de menor importância, até que ele reconheceu, não, realmente ele está no cânon, está no cânon da igreja. Então nós vamos estar aqui hoje dando início ao capítulo 1, né? Vamos ver se a gente consegue estudar hoje o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta de Tiago, irmão do Senhor, ok? Então diz assim no versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então isso foi uma carta escrita para judeus, ok? Aqueles que estavam espalhados na chamada diáspora, né, ou na dispersão, provavelmente daqueles que estiveram no dia de Pentecostes. Muitos se dispersaram, outros houveram outras perseguições, foram se dispersando, e o Tiago escreve para esses judeus que estavam espalhados pelo mundo. E é interessante você ver que Paulo, nós lemos quando nós estudamos as cartas de Paulo, você vê que Paulo escreve para gentios, para nós. São muitas cartas, né? E Pedro, Tiago, que eram as colunas, eram mais direcionados para os judeus, que serve também para nós, porque o que nós vamos estar lendo aqui são conselhos morais, são conselhos de vida prática, né? De ordem da vida prática. Mas a questão da igreja primitiva não tinha uma grande diferença assim. Em princípio eram judeus que se tornaram cristãos, depois que o evangelho chega aos gentios, né? Então os judeus, com toda aquela mentalidade judaica, precisavam ter para eles agora uma interpretação do que era a lei, né? O que Deus estava falando através da lei, como se cumpriu a lei. Então, por isso essa preocupação, né? Tanto a carta aos hebreus, Tiago escreve aos judeus que estão espalhados, que estão dispersos, né? E ele diz assim no versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso aqui, né, é justamente o contrário do que nós vemos a maioria das pregações atuais, né? Porque o que nós vemos é alegrar no Senhor, vamos nos alegrar porque o Senhor nos dá a vitória, vamos alegrar porque o Senhor... Mas alegrar por causa de provação, mas ele não diz só alegrar, ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Ou algumas traduções estão assim, de muita alegria, né? O passar por várias, não há poucas, várias provações, né? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então nós vemos aqui o porquê das provações. É isso que a maioria dos cristãos se perguntam, o porquê das provações, o porquê dos problemas na nossa vida, né? O porquê que eu passo por tantos problemas. O Tiago aqui está dizendo o seguinte, ó, quando você estiver passando por um problema difícil, tenha por motivo de grande alegria. Por quê? Porque esta provação e esses problemas que nós estamos passando, provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ok? Passamos por uma provação, continuamos em Cristo, vamos aprendendo e vai produzir em nós a perseverança. E ele fala, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, tudo isso é para quê? Aperfeiçoação, né? Da nossa fé, aperfeiçoação da nossa vida, né? É para isso que servem as provações que tanto as pessoas se questionam. Eu vim para Cristo, eu sou cristão, por que eu passo por provação? Justamente por isso, para sermos, né, aperfeiçoados em Cristo.
E como de São Tomás de Aquino, nós falamos por palavras, Deus fala por palavras e atos e ações, né? Então, a palavra de Deus produz essas ações em nossas vidas. E nós, como nascemos em pecado, né? E recebemos toda a tradição de pecado na nossa vida, recebemos toda a influência do mundo na nossa vida, essas coisas não saem de uma vez, né? Você lavar a sua mão de poeira é uma coisa, lavar de graxa, né, é outra coisa, de tinta, né? Demora a óleo, demora para sair, né? Então o pecado é como se fosse essa graxa, essa tinta. E essas provações é que vão nos aperfeiçoando, vão nos dando perseverança, vão nos dando paciência. Então o Tiago escreve por causa disso. Provavelmente as tribos aqui, os judeus estavam sendo perseguidos por terem se tornado cristãos, perseguidos pelos judeus, né, que não aceitavam que eles se tornassem cristãos, e perseguidos pelo Império Romano, que não aceitavam cristão também. Então ele diz, isso é para aperfeiçoar a vossa fé. Versículo 5 ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Em alguma tradução está, e não joga no rosto, né? E não. Então, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Então, se alguém necessita de sabedoria, o que nós devemos fazer? Pedir ao Senhor. Eu tenho um professor de filosofia que disse assim: por várias vezes eu fui dormir com um problema insolúvel. E na hora de dormir eu dizia: Deus, faz eu aprender isso. Eu falei assim, não sei como ele fez, mas no outro dia eu levantava com o problema solucionado na minha cabeça. Né? Incrível, né? Então, mas é o que o Tiago disse: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, né? Sem lançar em rosto. Mas não peça sem fé, né? Nós temos que pedir com fé, crendo que Deus nos dará, e assim nos será concedido. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E aí o Tiago vai dizer o porquê que ele está falando isso aqui. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico e seus caminhos. Então, Tiago está tentando dizer aqui o seguinte: na igreja sempre terá pessoas de várias condições, tanto rico como pobre. Não é como diz o socialismo, né? Que Cristo, principalmente a teologia da libertação, que Cristo escolheu só os pobres, né? Então tem que tomar dos ricos para dar para os pobres, né? Então isso é totalmente... E o outro lado que você disse que a igreja só tem que ter rico, né? E do outro lado a pobreza é do demônio. Que você é filho de Deus, olha aqui aquele pensamento lógico, aquela montagem lógica que a pessoa faz, né? Bom, Deus é rico e eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus e meu pai é rico, eu tenho que ser rico, né? Esquecendo que o Filho de Deus veio ao mundo e disse o seguinte: as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça, né? Isso é o Filho de Deus. Outra palavra que Jesus disse: se fizeram isso com o ramo verde, o que não fará com o ramo seco? São vocês, né? Então Jesus estava falando para os discípulos dele: ó, estão fazendo isso comigo? Eu sou o ramo verde, imagine vocês, né? Que são o ramo seco. Então, né? Então ele fala: o humilde, porém, glorie-se na sua dignidade. Ele está dizendo: nós não devemos confiar ou por ser pobre ou por ser rico. Aonde nós devemos nos apoiar é na fé em Cristo, na dignidade que Deus nos dá de filhos de Deus. Isso, por quê? Porque tudo isso passará. Tanto a pobreza como a riqueza passará. Ele está dizendo aqui: porque assim passará. O sol se levanta, a erva murcha e tudo se vai. Não é? Então, não tem necessidade de nós gloriarmos naquilo que temos, ou naquilo que possuímos, ou dizer: está vendo como eu sou um servo de Deus, Deus está me dando isso, me dando aquilo, tudo isso passará, né? Do dia para a noite. Amanhã ou depois nós vamos vestir o nosso palitozinho de madeira, né? E vamos lá, ou aqui para Denver, ou qualquer lugar, nós vamos lá, vamos, né? De qualquer maneira nós vamos, né?
No versículo 12 ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bonzinho, cara. Bonzinho. Não é? Então, claro que o diabo também nos tenta, porque somos filhos de Deus, o demônio quer nos tentar. Mas o que o Tiago está dizendo aqui é que muitos diziam que essa tentação vem porque Deus está mandando. Sabe, meus irmãos, ninguém é tentado senão pela própria cobiça que está nele. Ora, nós nascemos em pecado, como diz Davi, né? Pecado eu nasci, em pecado concebeu-me minha mãe. Adão peca, como diz o apóstolo Paulo. O primeiro Adão pecou, pecado em todo mundo, e por Adão, por um homem, se estendeu o pecado a toda a humanidade. Ou seja, você já nasce com a semente do pecado em você, porque o teu pai Adão era pecador, né? Assim como um exemplo, nós temos exemplo na própria natureza humana, né? Há pessoas que nascem com um gene de câncer, não é? Então, às vezes o pai teve câncer, você vai no hospital e pergunta, algum da sua família teve câncer? Porque às vezes o gene vem no nascimento, ou diabetes, ou seja lá qualquer outra doença. O pecado é a mesma coisa. O nosso pai Adão pecou, a natureza humana caiu. Nós não nascemos numa natureza humana que não está caída, a natureza humana está caída. O apóstolo Paulo diz assim: até a natureza geme, esperando a sua redenção. Então, o nosso corpo natural, o nosso ser humano, o natural do ser humano, ele é o quê? Caído. Então, nós nascemos já caídos. Por isso que precisa nascer de novo. Por isso que Cristo disse: aquele que não nascer de novo, não herdará o reino do céu. Então, é preciso nascer em espírito. O Senhor diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, nós somos nascidos do quê? Da carne, né? Dos nossos pais. Então, nascemos em pecado. Essa natureza nasce já com a semente da cobiça nela. Então, a cobiça que está em nós, é por ela que nós somos tentados, não é? Cada um à sua maneira, né? Cada um com suas fraquezas, cada um no seu orgulho, outro na cobiça, outro na luxúria, outro... Enfim, são várias coisas, outros, e tudo isso junto, né? Então, o que acontece? São essas fraquezas, é isso que o Tiago está falando. Ninguém diga, sou tentado por Deus, né? O Pelágio, os maniqueus, e o Pelágio também dizia isso. Os maniqueus diziam assim, que a natureza humana, o ser humano, foi criado por um outro Deus que não é o Deus do Novo Testamento. Era um Deus mau que criou o homem. Os gnósticos também dizem a mesma coisa, né? E que por isso que a natureza você deve matar a sua carne, deve fazer o máximo possível para que o seu corpo morra, né? Que o seu corpo é mau. Mas o corpo não é mau, o corpo é bom, ele está caído no pecado. É o pecado que está nele que é mau, né? Então, o apóstolo Tiago está dizendo, é aquele negócio do meia-culpa, né? Nós temos em nós aquela semente de Adão, de que quando algo nós fazemos de errado, imediatamente vem na nossa mente buscar algum culpado. Não é? Eu bati o carro, né? Mas o cara freou na minha frente. Mas não, eu não estava prestando atenção, só isso. Na maioria das vezes, né? Você vê que criança faz isso. Eu vi uma menininha no YouTube esses dias que pintou o quarto inteiro de esmalte. E o pai dela perguntando para ela por que ela tinha feito aquilo. E ela chorando mesmo, assim, dizendo, eu não queria fazer, mas foi a Barbie que mandou. A boneca. Né? Mas ela mandou. Eu falei para ela que eu não queria, mas insistiu que eu pintasse o quarto todinho de esmalte. Né? Quer dizer, o que é isso? É a semente do pecado na pessoa. Você vê uma criança inocente, mas a semente do pecado está nela. Por isso que Jesus falou, deixai vir as minhas crianças e não pensais, porque dos tais é o reino do céu, né? Então, isso é a semente. É muito forte, né? Forte, né? E isso a gente faz... o homem que não nasceu de Deus, o homem que não é nascido de novo, ele não percebe essas coisas. Né? Ele culpa outras pessoas. Está aí para nós ver
no Brasil os escândalos que tem e ninguém é culpado, ninguém Uma sabe. cara de pau Não, que aí fala. também vocês pularam o cordinho, né? Não é? Não, É. aí não. Esse exemplo aí não cabe. Né? É um exemplo mais, como Não, eu esse falo, aí não. Aí não cabe. mais escrachado de... É ridículo, né? Esse aí não é exemplo. Vai lá em casa, vê a Letícia e a Alice. Coitadinho, né? Letícia gosta de dar uma vassourada na cabeça da Alice. Aí foi a vassoura. A vassoura que é culpada. Ela passou debaixo da vassoura, na hora que a vassoura tava. Mas quando eu estava baixando a vassoura, ela não tirou a cabeça. É. Então, é a semente do pecado em nós, né? Sempre é assim. Então, o Tiago está alertando. Por isso que é aquele negócio que diz assim, o homem que esconde o seu pecado nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Não é? Porque nós estamos confessando, o negócio é esse aqui, dizer diante de Deus, foi culpa minha mesmo, foi eu que pequei, eu que fiz porque eu sou mau, estou no pecado. E Senhor, sem a tua graça, é isso que eu faço, eu peco. Né? Porque nós estamos confessando para quem? Para o Senhor que disse assim, perdoai 70 vezes 7. Ele que mandou a gente perdoar 70 vezes 7, é para ele que nós estamos confessando. Então, quer dizer, é para alcançar a misericórdia. Né? Então, aquele que diz, não é minha culpa, mas o culpado é não, a culpa é minha mesmo, sou eu que sou problemático, o pecado está em mim. Né? E a luta vai até o final da nossa vida. Né? O grande problema com os discípulos de Pelágio, os pelagianos, Pelágio foi um monge, né, lá do século IV. Eu falei dele aqui. O grande problema deles é que eles queriam já separar o joio e o trigo eles mesmos. Não, olha, os donatistas também, né? O Donato, que era o bispo, era o pior que o Pelágio. Os donatistas se separaram mesmo da igreja e disseram, não, nós vamos separar um povo santo e vocês são pecadores. Tem gente assim no meio de vocês, tem gente que não tem caráter, tem isso. Né? Tira a primeira pedra. Não, nós vamos alcançar a graça de Deus porque nós somos mais puros. Então, quer dizer, é você querer separar, você querer fazer o papel dos anjos, separar o joio do trigo. Que isso vai ser só no final. Então, olhando para nós mesmos, né, nós vemos em nós o pecado. E essa luta vai até o final da vida. Né? Até no último momento, estamos ali confessando, pedindo perdão, para saber que nós não ganhamos a salvação por obras nossas, mas pela graça de Deus. Depois nós vamos ver esse negócio de obra aqui para baixo. O quê? Então ele diz assim, versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, não vos enganeis. Toda boa dádiva vem de quem? De Deus. De nós vem o quê? Cobiça. O mal, o pecado vem de nós. Toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes, do qual não há variação, ele não muda. Deus não pode mudar, ele é eterno, ele que é eterno não muda. Ele diz assim, pois segundo o seu querer, não é o nosso querer, você vê que o Tiago está dizendo aqui, segundo o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias, nós já explicamos aqui o que é as primícias, né? As primícias. Então, foi segundo a vontade de Deus que ele nos gerou no Espírito, não foi a nossa vontade, não fomos nós que escolhemos Deus. Jesus diz, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Né? Mas por que o Senhor foi escolher eu? Como é que eu vou questionar Deus? Né? É decisão de Deus, não é decisão minha. Né? Ele nos gerou para que fôssemos como primícia. Então, qualquer dom bom que há em nós, qualquer coisa boa que está em nós, vem de Deus. E qualquer mal que está em nós é nosso mesmo. Isso aí. Então, o que diz, né? Como diz o filho porque quilo, né? Fiz porque quis, né? Então, o mal é de nós, mas o bem, toda dádiva boa vem de Deus. Então, quando todos os dons que nós vemos de pessoas que fazem obras de bondade, pessoas que pregam o evangelho, pessoas que são missionários, tudo isso vem de Deus. Né? Dizemos, como é que essa pessoa fez? Fez porque foi dádiva boa dada por Deus. E é a Deus que nós damos glória. Né? Por isso que falou só lhe Deus glória, né? Toda a glória é dele. Versículo 19 ele diz assim, sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
E o que acontece é o contrário, né? Na maioria das vezes as pessoas são prontas para falar e não tardio para ouvir. Ih, sabe como. Né? Eu converso às vezes com pessoas no Brasil e eu não sei o que está acontecendo lá, mas é difícil porque você está no meio da sentença, a pessoa completa a sentença e dá o julgamento. Você fala assim, eu não terminei ainda, não é isso que eu estou falando. Né? E é difícil, porque as pessoas desaprenderam a ouvir. Ouve primeiro tudo que a pessoa tem que falar, seja pronto para ouvir, ouve tudo. Tardio para falar. A gente tem tanta pressa que às vezes está conversando com a pessoa e ela vai falar uma palavra, você já completa, porque ela está engasgada ali, né? Tentando falar e você já ajuda. Completa. Nós temos uma O pressa, gago, né? É. O gago falou assim, a coisa que eu mais detesto é quando eu estou gaguejando para falar e o cara completa que eu vou. Meu cunhado é gago, falou isso. Então, bom para treinar paciência é conversar com o gago, né? Conversa com ele bastante tempo, que você vai treinando a ouvir, né? Porque às vezes a pessoa está ali, às vezes a pessoa fala um negócio que você já sabe, mas às vezes a pessoa precisa falar, porque ela precisa desabafar, não é? Porque psicologia é isso, o cara senta lá 1 hora e fala tudo que ele precisa falar e depois paga lá 100zinho. Mas é por isso que cada dia essa área de psicólogo está se abrangendo mais. Porque hoje em dia você tem que pagar para alguém te ouvir. Otherwise, ninguém vai te ouvir mais. Muito difícil ter um amigo que te ouça. Por isso que fala Se assim, ouvir, olha. sai falando coisa que você não falou. Por isso que fala assim, olha. As escrituras dizem, né, que há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Por quê? O problema das pessoas hoje é que dificilmente você vai achar uma pessoa que você possa falar tudo para ela, tudo, qualquer coisa, sem problema, sem que amanhã esteja na capa do jornal, na tribuna de Denver, né? Você vai escutar você, né? Quem acha um amigo assim, acha um tesouro, né? Vai te escutar e vai dizer, não tem problema, vamos orar, vamos tal, né? Então, é o que ele está dizendo aqui, sejam prontos para ouvir e tardio para falar, tardio para dar um julgamento, né? E tardio para se irar, né? Porque tem pessoa que diz, eu sou do pavio curto, né? Olha o que o Tiago está falando assim aqui, né? Tardio para se irar. Ah, mas é o meu temperamento. Ué, agora Deus. Que é um cara que era mais afoito que Paulo. Né? E Pedro, então. Pedro, qualquer coisa que Jesus falava, você vê, na confissão de Pedro, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né, que Jesus elogiou, depois Jesus já começou a falar, e antes de Jesus, não, já começou a repreender Jesus. Né? E fala, você vê que quando está lá Jesus se transfigurando no monte, a eternidade entrou, ali foi a questão da eternidade se juntar com o tempo, com o nosso tempo, porque ali estava o passado, o presente e o futuro. Ali estava o passado, os profetas, né? Moisés e Elias, né? O Cristo glorificado, que é o futuro do Cristo glorificado, e eles ali no presente. A eternidade estava ali naquela hora. Estava todo mundo sem querer, sem pasmo, né? Contemplando aquilo. O Pedro falava, vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas, né? Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Não sabia o que estava falando, quer dizer, é a pressa no falar. E você vê que por que Pedro, às vezes, é tão... O pessoal fala muito de Pedro, né? Por causa desse tipo de coisa, né? Mas você vê a carta de Pedro depois, é um outro homem. Ele já cortou a orelha do cara e... Cortou. Foram prender Jesus, que a primeira coisa que Pedro faz é arrancou da espada e meteu na orelha do cara, cortou. Ele deu para dar na cabeça. Com um soldado, era treinado, ele tirou a cabeça fora, cortou só a orelha, né? Então, o que acontece? Esse homem, se lê a carta dele depois, você fala, será que foi Pedro que escreveu isso aqui? É outra pessoa, literalmente. É o novo nascimento que precisa. Né? Sem a graça de Deus, ninguém consegue isso. E aí diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Né? Que é o que quando nós vemos uma injustiça, nós já nos iramos e queremos, né? Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira para logo
e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, até aqui é um assunto que ele está dizendo, né? Nós temos que ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ninguém consegue isso, irmão, sem a graça de Deus. Depois nós temos que pedir graça para Deus nos ajudar a praticar aquilo que Ele nos ensina. Por isso que sempre, quando nós abrimos aqui, começamos o culto de estudo, nós oramos, pedimos Deus que nós possamos pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Porque de nós mesmos, sem a graça de Deus, é impossível. Então ele diz, aquele que é só ouvinte é semelhante ao homem que se olha no espelho. O espelho antigamente era feito de metal, né? Que não tinha O homem se olha no espelho e sai, né? E logo esquece como era a sua aparência, né? Alguns intérpretes dessa passagem dizem o seguinte, que ele estava dizendo que é como o homem que contempla o seu rosto no espelho e não se lava. Então, para que ele contemplou? Para continuar sujo? Não valeu de nada, né? O que ele fez, e logo se esquece da sua aparência. Então, a palavra, ser ouvinte da palavra praticante é um exercício diário, né? Então, aquilo que nós acabamos de dizer, né? Do Cristo, das palavras de Cristo que nos dá, amai-vos uns aos outros, né? Eu posso ouvir isso que é bonito, mas se eu não amo meu irmão, eu sou semelhante a esse homem, né? E quando é que eu vou amar o meu irmão? Deus vai colocar oportunidades para que eu possa amá-lo. E o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, ele diz assim, aquele que pratica, em tudo que fazer será bem realizado. Porque é praticante da palavra de Deus. E essa palavra foi implantada em nós, é o que ele disse aqui no começo, né? Então, o Espírito de Deus gera em nós o desejo de praticar. Porque o apóstolo Paulo diz assim, é Deus que opera em vós o quê? Tanto o querer como o efetuar. Ok? Depois ele entra no versículo 26 e outro assunto, ele diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso aqui é para fofoqueiros, né? Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Olha o que ele está dizendo, esse cara, a fé dele não vale nada. É o refrear a língua. Por isso, aqui no começo ele começa dizendo o quê? Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Aí ele fala, refreia a sua língua. Depois, mais para frente, ele fala mais pesado ainda sobre a questão da língua, né? Porque é muito importante. O nosso modo de falar, o nosso modo de dizer as coisas, pode causar, por palavra, causa guerras, não é? Então, como diz O ataque do diabo, não é? pode falar, Pode falar. é uma intriga. Diz assim, como Quantas mortes? milhares, como maçãs de ouro em salva de prata, do provérbio, né? Assim é a palavra ao seu tempo, não é? Quer dizer, a palavra é dita na hora certa, da maneira certa, analisado o assunto com sabedoria divina. Do que vai dizer, né? E a consequência do que vai dizer, né? Com sabedoria divina. Até me ira o ser humano é aquele que, tipo, outro dia arranharam o meu carro ali. E o cara que arranhou, tem certeza quase que ele não viu o resultado. Uhum. Simplesmente ele arranhou e não importou. Ele não viu o resultado depois, ele não viu se eu fiquei com raiva, ele não viu se eu fiquei alegre, não viu nada. E a pessoa que faz esse tipo de coisa, geralmente ele não vê. Muitos eles não veem o resultado. E mesmo assim, quer dizer, a mesma coisa você comer e não encher, em vão, mas eu gosto. É um troço que, entendeu? A mentira, aquela... Você vê, esse é o prazer homem, que não dá para assim, assimilar. Minha cabeça não é muito grande. Não é muito... mas é o homem carnal, né? Eu fico... É terrível. Olha só, o versículo 27 que ele diz, a religião pura e sem mácula para com Deus, sem mancha para com Deus,
para com Deus e Pai é esta. Qual é a verdadeira e pura religião? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É isso aqui. Né? Procurar guardar-se da contaminação do mundo que o mundo nos oferece. Guardar-se disso e visitar os órfãos e as viúvas. Porque a própria Bíblia diz que Deus é marido de viúvas e pai de órfãos. Né? Então, cuidar dos necessitados. Essa é a pura, verdadeira e imaculada religião. As outras, aqui só de conversa, isso daí não tem valor nenhum. Não é? Você vê que é uma carta de conselhos bem práticos, de exortações bem práticas para a nossa vida diária. Né? Não é uma carta tão doutrinária como eram as cartas de Paulo, mas é uma carta para a vida diária. Capítulo 2, ele diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, você vê que ele está falando de sinagoga, porque era ensinado nas sinagogas. Os primeiros cristãos se reuniam nas sinagogas. Algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouviu, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se você não adultera, porém mata, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo de Deus é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia que triunfa sobre o juízo. Então, estava acontecendo algo aqui na questão de dar privilégios para certas pessoas e de olhar a aparência. Não é? Então, chega-se um rico, ou uma pessoa de bem status, senta-se aqui, meu irmão, que maravilha. E chega um pobre, fica aí mesmo. Ainda bem que você só lá no tempo. Não, hoje não acontece mais isso, né? Imagina, né? De jeito nenhum. Né? Chegar um cara com um carrão aí, né? Chegar um outro de bicicleta. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: isso é pecado. Fazemos acepção de pessoas é pecado. E ele está dizendo: aí o que está acontecendo? Os ricos que vocês estão protegendo são os que estão levando vocês para os tribunais e blasfemando contra Deus. Não é? Então, por que vocês fazem acepção de pessoa? Aquele que cumpre toda a lei e tropeça em uma é culpado de toda ela. Vocês têm que agir como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Não é? Então ele fala: vocês têm que falar de tal maneira e proceder. Porque se eu digo que eu amo meu irmão, mas faço acepção de pessoa, então eu não amo. Eu amo o que o irmão tem ou o que o irmão é. Não é? É o tal negócio, né? Às vezes está ali o irmão que ninguém sabe quem é. Quando alguém diz: esse irmão aqui é isso, isso e aquilo. Já vai 5 ali. Meu irmão, seja bem-vindo. Né? Mas se o irmão é o chamado Zé Ninguém, né? E tem um professor meu que diz assim: a melhor coisa é você ser o Zé Ninguém, porque pelo menos ninguém te perturba. Você fica de boa, né? Ninguém te enche as paciência. É bom demais. E é verdade. Então, quando diz para nós não fazermos acepção, porque quando nós fazemos acepção, nós criamos um juízo. Não é? E nos tornamos juízes de pessoas. Ou seja, eu estou julgando uma pessoa pela sua aparência, ou por aquilo que ele tem, ou por aquilo que ele é. Né? Sendo que Deus não faz nada disso. Né?
E ele diz, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque o quê? Alcançarão misericórdia. Não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Só a graça de Deus, novamente. A oração do Pai Nosso é muito séria. Séria demais, seríssima. Né? Você vê que na oração do Pai Nosso, se nós conseguíssemos fazer isso que está mandando dizer, nós não pediríamos, não nos deixe cair em tentação, porque por nós nós não conseguimos. E nós temos que pedir para Ele. O nosso cada dia nos dá hoje, a ambição cair também. O pão nosso de cada dia, não é Ou seja, o mundo, né? se a gente conseguisse fazer Por isso- 80%, nós estávamos bem na vida. Por isso que o Pai Nosso é uma oração que deve ser orada sempre. Que isso vai ficando na tua cabeça. Para você podermos pôr em prática, pedir para Deus que nós possamos pôr em prática ela na nossa vida. Versículo 14 diz assim: Meus irmãos, agora esse aqui é o ponto mais crítico da carta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Entenderam bem o que foi lido aí? Tu prestou bem atenção? Só eu concordo com as duas posições. Quer dizer, eu tenho que mais concordar mesmo. Mas Pedro e João não estavam entrando numa sinagoga, alguém pediu alguma coisa e ele falou, como é que é? Eu não tenho Não tenho nada, ouro nem prata, mas o que eu tenho ele te dou. dou. Ou seja, ele fez o que ele está falando aqui. Fé com obras. Não, ele não fez obras. Só fé. Só fé. Ó, Tipo, no sentido de... O que aham. tem eu lhe dou. É. Eu vou explicar essa parte aí. O que ele está falando aqui também